O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Abri as portas para que entre o Senhor onipotente. Meus irmãos, boa tarde. Muito bem, irmãos, nós estamos agora no último domingo do Advento, já às portas do Natal, e nós escutamos hoje esse salmo, que é um salmo que faz menção à realeza. Nos palácios dos reis, sempre em cada porta havia um funcionário destinado a abrir a porta para quando o rei quisesse passar, para o rei não ter nenhum trabalho de abrir e puxar a maçaneta. E é justamente isso que nós cantamos hoje: abrir as portas, para que o Senhor onipotente possa entrar. E foi justamente isso que nós nos preparamos ao longo de todo esse tempo, justamente para abrir as portas, porque o nosso Rei veio, virá e ainda vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa trajetória nesta terra. Mas muito bem, nesse último tempo, neste último evangelho, antes do domingo do Natal, a igreja nos colocou a figura de José e Maria. E aqui é muito interessante olhar essa figura e também a intervenção do arcanjo, porque o arcanjo ele está presente quanto na anunciação a Maria, quanto na anunciação a José. Irmãos, em alguns momentos da nossa vida, se não é o Senhor que vem iluminar a nossa vida, nós não somos capazes de descobrir o desígnio de Deus. Assim aconteceu na vida da Virgem, assim aconteceu na vida do bom José. Se o anjo não intervém para revelar o grande mistério que está para acontecer, eles não entenderiam o que Deus estava fazendo. E eu acho que aqui está a primeira coisa que hoje a palavra de Deus nos pede. Muitas vezes nós não entendemos o mistério de Deus, o porquê somos feitos assim, mas como Deus pode ser três em um, mas como pode Jesus estar num pedaço de pão, como pode Jesus ter feito um corpo da igreja que é santo. E é por isso que nós precisamos pedir a intervenção e a luz do céu para entendermos. Então, ao invés de já abandonar a fé, nós precisamos nos render e suplicar a intervenção do céu para nos ajudar a ter uma luz concreta. Mas depois, hoje, então, nós temos a figura de José. É muito interessante a figura de José, porque antes de tudo aqui, hoje José está descrito como aquele que é justo. E na Escritura, toda vez que aparece um homem justo ou uma mulher justa, significa que essa pessoa é santa. A justiça é igual à santidade, porque a justiça indica qual é a relação daquela pessoa com Deus. E é por isso que então a justiça é igual à santidade. Depois também aqui, irmãos, é muito interessante porque coloca que José é filho de Davi. E quando menciona que é filho de Davi, nós precisamos dar algum passo atrás na Escritura para entender isso. No segundo livro de Samuel,
Davi, ele toma a decisão de construir uma casa para Deus. Ele diz: olha, nós estamos guardando Deus debaixo de uma tenda. Agora é hora de construir um lugar fixo para Deus. Em um primeiro momento, Deus recusa a proposta de Davi. Mas depois, Deus aproveita desse pedido de Davi e faz uma aliança, onde ele diz: sou eu que vou construir uma casa para você, aonde você vai poder me encontrar. E Davi, eu vou te dar uma descendência que reinará para sempre. Todo mundo pensava que essa descendência prometida pelo profeta Natã seria Salomão, mas está muito além de Salomão. E é por isso que todo o Antigo Testamento esperava que justamente da casa de Davi viesse o Messias, aquele que reinaria sobre o povo. E se nós escutamos hoje, então, nós entendemos da onde vem a linhagem davídica de Jesus. Não veio de Maria, não era Maria da casa de Davi, mas era justamente José. E José, como pai adotivo, transmite então essa legalidade para Jesus, de filho de Davi. Mas depois também tem uma coisa interessante que nós devemos olhar hoje, é sobre a figura de José. Normalmente, em algumas figuras ou algumas imagens, pinta São José como um velho. Só que São José não era um velho. E aqui a gente precisa entender o porquê que então São José começou a ser pintado como velho ao longo da história. No início da igreja houve uma seita herética, errada, que se chamava uma seita encratista, que quer dizer uma seita dos puros. E tudo aquilo que envolvia o prazer do corpo, essa seita rejeitava. Então eles se abdicavam do matrimônio, se abdicavam do ato conjugal, se abdicavam de comidas que poderiam dar prazer. Então, e aí para exaltar a virgindade de Maria, o que eles fizeram? Vamos colocar São José como velho, porque um velho não dá conta de mais nada. E assim a virgindade de Maria vai ser preservada. O problema é que com isso prejudica toda a missão de José. Porque qual é a missão de José? É guardar a maternidade de Maria. E para isso, as pessoas que ainda não conheciam o mistério de Jesus, do Verbo encarnado, precisava pensar que José era o pai de Jesus. Então, ou seja, era preciso de um homem que tivesse as condições de pai. E depois também São José tem a missão de guardar a casa, suster a casa. E se fosse um senhor idoso, ele não teria condições de prover uma casa. Então realmente a figura de José é uma figura de um homem que é jovem, que tenha condições de ser pai biológico e condições também de suster a casa. Essa figura encrática é tão interessante, a gente lê, tem o Evangelho de São Pedro, que para dizer que o nascimento de Jesus foi tão puro, precisou colocar que nem Maria deu à luz a Jesus. E aí esse texto descreve que certa vez estava José e Maria conversando em uma casa, e quando pensa que não, no canto da sala aparece um menino chorando. E eles ficam assustados: mas quem é esse menino? José, o nosso filho. Só para dizer, não nasceu de mim, não saiu das minhas entranhas, para dizer que ele era completamente puro. Mas essa seita é completamente errada. Então não leve isso para casa, viu? Mas muito bem, depois é interessante, porque nós precisamos entender como era o casamento judaico para entender o evangelho de hoje. O casamento no mundo judaico, ele durava 1 ano. Ele acontecia hoje, o que nós chamamos de noivado, já era o casamento para eles, aonde as duas famílias se encontravam, firmavam aquele pacto e esperavam 1 ano para assim poder agora começarem a morar juntos. Então o texto de hoje, o que acontece? José e Maria já firmaram esse pacto e neste meio tempo José descobre que Maria estava grávida. Mas qual é a grande questão? Tem um livro apócrifo, e aqui é muito interessante, que José e Maria se encontraram no dia desse primeiro pacto. E Maria revelou para José que ela queria continuar sendo virgem. E nós escutamos bem isso no anúncio do anjo a Maria, quando ela diz: eu não conheço homem algum, onde ela está querendo dizer: eu sou virgem e pretendo continuar virgem. Então José, sabendo disso, José diz: mas eu também quero continuar virgem, eu também quero ser casto. E isso é muito interessante, porque se nós olhamos na história que Deus fez conosco, faz todo sentido que a salvação venha de um casal virgem. Porque como a maldição entrou no mundo? A maldição entrou por um casal de virgens. Se nós recordamos bem do livro do Gênesis, ainda Eva não tinha filho.
E é justamente ainda quando são virgens que fazem entrar a maldição no mundo. Então, por um casal de virgens entra a maldição, e por um casal de virgens entra a salvação. E aqui então é muito interessante, porque o que acontece? José, ele fica inquieto com a gravidez de Maria, porque ele sabe que Maria queria continuar virgem, e ele também sabe que Maria era santa, e ele não entende o mistério de Deus que está acontecendo na vida de Maria, e é por isso que ele não deseja denunciar Maria. Aqui é muito interessante o verbo grego denunciar, porque não é bem denunciar, é deigmatizo, é colocar em público. Ou seja, qual era o grande medo de José? De colocar em público, de colocar à vista de todos este grande mistério que Deus estava fazendo na vida de Maria. Porque José sabia que nem todos os homens seriam capazes de entender essa gravidez sem o uso de um homem, só pela força do Altíssimo. E José, sabendo disso, que poderia comportar o risco para Maria, porque se ele falasse, esse filho não é meu, Maria poderia ser condenada à morte. E o que ele prefere, o que ele faz? Abandonar Maria em segredo. Mas esse abandono não é um abandono de desconfiança da santidade e da virgindade de Maria, mas é um para levar a própria culpa. Olha que coisa maravilhosa que José faz. É melhor que eu tome sobre mim a culpa do que Maria. E ele, abandonando aquele pacto feito, ele receberia a culpa da lei e não Maria. Então isso aqui é muito interessante para nós, irmãos. José, para proteger o menino Deus e a virgem, ele prefere assumir sobre si a culpa. Muitas vezes na vida familiar, nós experimentamos que é completamente ao contrário o que nós fazemos. Nós preferimos apresentar o pecado do outro. Quantas vezes eu sou convidado para ir nas casas e as pessoas aproveitam quando o padre está na casa dela para começar a falar, padre, cuida da minha mulher, padre. Essa mulher aqui, padre, fica fazendo mal, não cozinha direito, padre, é preguiçosa essa mulher. Ou então também a mulher começa a denunciar os pecados do marido. Padre, esse aqui só quer saber de ficar no sofá. Padre, esse aqui não para de beber. Padre, cuida dos meus filhos, padre, são mal criados, não passaram de ano. É interessante isso aqui, porque às vezes a gente quer expor o pecado do outro na vida familiar. E hoje nós escutamos José, ele prefere permanecer em silêncio e levar a culpa sobre si. Isso nos ajuda muito então, como construir a nossa sagrada família em casa nesse Natal. E depois também uma coisa, e assim concluo, o interessante do Evangelho de hoje, é que depois que José está inquieto e o anjo intervém na vida dele, ele descobre qual é a sua missão. E por isso, como diz o texto, ele assume Maria, ele volta à paz. Irmãos, enquanto nós não descobrirmos a missão que Deus tem para nós, nós sempre vamos estar em conflito. Tem pessoas que nunca conseguem encontrar a paz, está sempre mudando de emprego, sempre mudando de namorado, namorada, está sempre querendo mudar de casa, está sempre querendo mudar o seu modo de apresentar, porque nunca está satisfeito. Uma pessoa que não sabe o porquê veio a este mundo é uma pessoa que não tem paz. E nós vimos isso em José, que realmente tem momentos da nossa vida que parece que nós não entendemos a nossa razão de ser, nós entramos em conflito. Mas é somente quando nós olhamos para Deus, para dentro de nós, e descobrimos que a nossa vida aqui possui uma missão, é que nós reencontramos a paz. Irmãos, vamos então pedir nesse Natal, que nós que agora queremos abrir a porta para que o Rei possa vir, que a gente possa descobrir qual é a nossa missão. Como Deus nos viu, como Deus nos vê. Somente quando a gente descobrir como Deus nos olha, é que nós vamos ter a paz. A gente fica tentando ir atrás de tantos subterfúgios, e a gente descobre que só em Deus nós encontramos quem nós somos e a nossa paz.